Muito boa noite para você que nos acompanha. O Tribunal de Contas da União considerou inocente o reitor. E o ministro da Justiça, Flávio Dino, imediatamente determinou investigação pela Polícia Federal para apurar abuso de autoridade na operação que levou o reitor Cancelier à prisão. E com isso acabou provocando a morte dele. A reportagem completa sobre esse triste assunto para Santa Catarina é de Arles Amaro. Vamos ver. A decisão do ministro Flávio Dino foi anunciada na última sexta-feira, depois que o Tribunal de Contas da União julgou improcedente a acusação contra o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier. Ele atuou entre 2016 e 2017, quando foi alvo da Operação Ouvidos Moucos, da Polícia Federal. A investigação girava em torno de um esquema não comprovado de desvio de dinheiro público. O reitor foi preso em setembro de 2017 e solto no dia seguinte, mas foi impedido de frequentar a universidade. 18 dias depois, ele tirou a própria vida. A operação foi chefiada pela delegada Érica Marena, a prisão autorizada pela juíza Janaína Cassol. O ministro Flávio Dino pede que sejam averiguados possíveis abusos e irregularidades na conduta de agentes públicos federais. A lei de abuso de autoridade, que prevê inclusive a criminalização da violação de prerrogativas da advocacia, é uma lei que protege o cidadão contra excessos do Estado. E o que nós da Ordem sempre buscamos foi a aprovação e que essa lei, inclusive, amplie as penas para aqueles que violam prerrogativas da advocacia, que violam prerrogativas do cidadão, para que o direito de defesa seja tão prestigiado quanto a apuração de eventuais delitos ocorridos tanto no âmbito da administração pública quanto no âmbito privado. A decisão do ministro repercutiu entre autoridades. O presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, avalia a decisão como acertada. O ex-governador do Paraná, Roberto Requião, compara a operação à Lava Jato e diz que não pode ficar impune. A deputada federal pelo PCdoB, Jandira Fegali, diz que Dino acerta ao investigar possíveis abusos e irregularidades e pede justiça. Cancelier, de modo informal, batizou a nova lei de abuso de autoridade, a de número 13.869, de 2019. O objetivo é atualizar a legislação vigente sobre abusos cometidos por servidores públicos. Em determinados casos, a lei prevê de 1 a 4 anos de prisão e pagamento de multa. A decisão do TCU será enviada pelo ministro da Justiça ao diretor-geral da Polícia Federal, para que seja instaurado um processo administrativo disciplinar. Procurada pelo Grupo ND, a Polícia Federal disse que não se manifesta sobre decisões de tribunais. O Ministério Público Federal disse que não irá se manifestar e que o assunto agora diz respeito ao TCU e ao governo federal. A Universidade Federal de Santa Catarina emitiu uma nota dizendo que, abre aspas, o arquivamento do processo contribui não só com a transparência necessária a qualquer órgão público, mas também com a manutenção de princípios essenciais para o Estado democrático, como o direito à ampla defesa e ao devido procedimento legal antes de qualquer julgamento, quer seja oficial ou midiático. O comunicado finaliza lamentando que o professor Cancelier não esteja entre seus colegas para acompanhar esse importante esclarecimento sobre o caso. Justiça que começa a ser feita. A morte do Cal foi uma morte política, foi um ato político contra exatamente a falta de investigação correta, de apuração correta, de tempo para ele se defender. Vou colocar na tela, por gentileza, produção, a nota de abertura da coluna do Moacir Pereira de hoje, que está cirúrgica. TCU inocenta o reitor Cancelier. E aí conta, o reitor foi vítima em outubro de 2017 de sucessivos atos de humilhação e violência, sem culpa formada e qualquer prova material, como sustentaram durante o trágico episódio seus advogados e principais assessores e dirigentes da Universidade Federal. O reitor foi preso arbitrariamente a partir de uma narrativa produzida pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e alcançado por uma decisão precipitada da Justiça Federal. Foi afastado do cargo e proibido até mesmo de circular no campus universitário. Muito mais grave, prestem atenção nessa fala aqui do Moa,
Canceller foi ultrajado ao ser colocado na penitenciária, totalmente despido na frente de outros presos e submetido ao vexame do exame anal. Humilhação sem precedentes para um inocente. Humilhação sem precedentes para um inocente. Depois de libertado, nova decisão ultrajante, proibido de circular no campus da universidade a extensão real da sua residência. No dia 2 de outubro, suicidou-se, deixando um bilhete com as razões do gesto, inconformado com a brutal injustiça. Por isso que eu disse que a morte do Cal foi um ato político. E agora o Tribunal de Contas da União toma essa decisão e o ministro da Justiça prontamente mandou investigar. E tem que investigar mesmo. E a gente vai acompanhar o resultado das investigações, que sejam punidas as pessoas que agiram de forma ilegal. A gente segue acompanhando.